Alguns meses atrás eu decidi explodir a minha vida por completo. Impulsivo, sim. Nada bem pensado. Se você me perguntasse o porquê eu fiz isso, eu não tenho certeza se eu conseguiria dar uma resposta coerente. Eu acho que eu só me sentia preso, começando a me cansar de tudo. Era uma manhã de segunda-feira. Eu estava no metrô, indo pro trabalho, como sempre. Mas quando chegou a minha estação, eu não levantei. Eu continuei sentado até o fim da linha, chegando a uma parte industrial da cidade onde eu nunca tinha estado. Eu levantei, saí do trem e fui até a plataforma respirando ar frio. Eu olhei as horas do celular, 8h10 da manhã. Poucos minutos depois, recebi uma mensagem do meu chefe. Onde você tá? Normalmente isso me deixaria em pânico, mas naquele momento eu sentia tão desligado de tudo que eu não liguei. Era uma sensação estranha, eu acho que alguma coisa em mim simplesmente estourou. Eu não queria mais lidar com aquilo, trabalhar, voltar para casa, estudar na esperança de progredir numa carreira da qual eu não me importava nem um pouco. Eu vinha trabalhando a vida inteira, estudando a vida inteira, sempre me dizendo um dia eu não precisaria mais. Mas eu já não tinha tanta certeza disso. Eu saí da estação, o fluxo da manhã já tinha passado, as ruas estavam quase vazias e eu escolhi uma rua qualquer e comecei a andar até achar um bar. Depois de alguns drinks eu estava sorrindo. Não só pelo álcool, mas porque parecia que eu tinha recuperado algum controle da minha vida. Mais tarde eu comprei um mapa de papel numa lojinha. Eu voltei para casa, o preguei na parede e joguei um dardo de olhos fechados. A primeira vez caiu no Pacífico. Na segunda, na Malásia. Bom, eu nunca tinha ido para Malásia, então eu comprei a primeira passagem disponível. Dias depois eu estava voando. Passei lá uma semana sem roteiro, sem planos. Eu ia onde o vento me levava. Bares, comidas novas, gente nova, e aos poucos eu sentia o meu mundo se abrir. Quando voltei para o apartamento, eu joguei outro dardo. 2 dias depois eu estava em São Paulo, depois Montreal. Até que um dia eu cheguei em casa e eu descobri que eu tinha sido despejado. Não foi surpresa, eu também não me importava. Eu só comprei outra passagem. Olhei minhas economias, o dinheiro que eu tinha guardado para dar entrada em uma casa, e eu poderia bancar essa vida por uns 5 meses. Em uma noite arriscada em Macau, me rendeu mais 3. Claro que eu sabia que em algum momento a conta chegaria. Minha família descobriu que eu tinha largado o trabalho e quando finalmente atendi o telefone, a preocupação deles se transformou em raiva. Disseram que eu ia me arrepender. Eu estava destruindo a minha vida e que eu deveria voltar agora enquanto ainda dava tempo de consertar. Eu desliguei. Cheguei a pegar alguns bicos em lugares diferentes, mas logo parei de me importar. Pela primeira vez na vida eu estava livre, sem amarras. Eu só queria continuar surfando essa onda. Logo, eu já tinha passado por 22 países. Em poucos meses, vivi mais do que meus 29 anos anteriores e eu não queria parar. A Holanda foi o 23º. Numa noite, eu saí de uma festa em Roterdã com uma garota de vestido azul. Minha cabeça estava turva, um coquetel de diferentes substâncias. Eu a segui por um bosque denso onde supostamente ela morava. E, em retrospecto, todos os alarmes deviam ter tocado. No momento, eu não liguei. As árvores e a vegetação pareciam ficar mais espessas, mais hostis quanto mais a gente avançava. Andamos por um bom tempo. E toda vez que a preocupação tentava se insinuar, ela me passava a garrafa e me lançava um olhar sedutor. Era o bastante para anular meus medos. Mesmo na escuridão, os olhos azuis e frios dela pareciam seduzir. Até que chegamos a uma casa numa clareira. Eu lembro de entrar, depois quase nada. Olhei na manhã seguinte um quarto vazio, tudo banhado por uma luz cinza e opaca. Havia um tamborilar alto e constante nas janelas e no telhado. Chuva. Eu acordei na manhã seguinte num quarto vazio. Eu não fazia ideia onde estava, mas a ressaca era forte o suficiente para eu não questionar de imediato. Olhei em volta, quase nada além da cama, uma cômoda pequena com um espelho, 2 quadros na parede diferentes. O armário estava aberto, vazio. O ar tinha cheiro de velho. Eu senti poeira na garganta e no nariz. Tropecei até o banheiro e vomitei um pouco. Depois eu lavei o rosto com água fria. Eu bebi direto da torneira e voltei a me deitar, ouvindo a chuva enquanto tentava remontar a noite anterior.
Lembranças da festa voltaram em fragmentos, o festival de música antes dela, o café da manhã no hostel, a garota, o bosque. Eu comecei a procurar meu celular e minha carteira, aliviada ao achar no chão ao lado da cama, sem dinheiro ou cartões faltando. Quando a dor de cabeça diminuiu para algo suportável, eu levantei e saí do quarto. O corredor estava igualmente vazio, silencioso, nenhum sinal de ninguém. Eu chamei por alguém, nada, só o eco estranho, como se o lugar fosse muito maior do que parecia. Eu chequei os outros quartos no andar de cima e nada. Eu desci, mesma história. Sentei no sofá, conferi o celular para ver se tinha anotado algum número, alguém para ligar. Não parecia. A última mensagem era de um cara que eu tinha conhecido no festival. Nada que pudesse ser da garota de vestido azul. Eu achei estranha a confiança que ela teve em me deixar sozinho na casa dela. Mas a casa era quase vazia. Pouca coisa para roubar. E foi quando o lado cauteloso do meu cérebro se acendeu. E se aquilo nem fosse a casa dela? E se eu tivesse sido levado para uma situação muito ruim? Eu levantei, corri até a porta da frente e soltei um suspiro longo quando vi que dava para abrir. A varanda tinha alguns vasos de planta e 2 cadeiras de balanço antigas, a tinta branca descascando. O ar lá fora tinha uma doçura agradável, quase calmante de respirar. Mas a chuva era outra história. Caótica, opressiva, caindo mais forte do que já tinha visto em qualquer lugar. Uma cortina ininterrupta de gotas batendo no chão, produzindo uma parede de ruído quase ensurdecedora. Eu nunca ouvi falar de furacão na Holanda, aquilo não parecia um. Não havia vento. A chuva caía em linha completamente reta, sem trovão, sem relâmpago. Era difícil distinguir qualquer coisa nos arredores, mas dava para notar que eu estava cercado por árvores. Eu forcei os olhos e por fim identifiquei a abertura por onde tínhamos chegado, mas a ideia de me enfiar naquela mata com o tempo daquele jeito era péssima. Eu decidi voltar e esperar passar. Não seria tão ruim se eu pudesse ficar rolando o Instagram, mas a bateria estava em 25% e eu não achava carregador. Eu não queria ficar ali preso com o telefone morto, então eu resolvi explorar a casa. Não havia muito o que notar. Se eu tivesse que chutar a época da construção, diria que ela tinha uns 20 anos, não mais que isso. Nada moderno, mas também nada antigo. Me lembrava a casa onde eu cresci no subúrbio. No andar de cima, 3 quartos e 2 banheiros. Parece grande, mas a planta era apertada. Embaixo, sala, cozinha, uma lavanderia pequena e mais uma porta de madeira trancada. Podia ser o porão. Ou só um armário. Não importava, eu só queria que a chuva parasse. Não sei como era possível, mas parecia que estava intensificando. Eu abri o app do clima e, de acordo com ele, Roterdã estava parcialmente nublado, com 5% de chance de chuva, e nada no noticiário sobre uma tempestade extrema. Eu balancei a cabeça, sentindo a confusão e a frustração se espalharem. Era insano. Eu voltei para o andar de cima, revirei os armários, torcendo para achar uma capa, um guarda-chuva, qualquer coisa que me desse uma chance. E nada. Eu olhei a hora, 12:00. Quer saber? Eu vou encarar. Vou ver até onde eu consigo ir. Na cozinha, pelo menos, tinha algo útil, uma caixa fechada de sacos de lixo. Eu transformei um deles numa jaqueta improvisada, cortei um buraco para a cabeça e braços com uma faca da gaveta. Fiz outro virar um capuz. Enrolei um terceiro bem apertado no celular para minimizar a água e saí. Bom, eu não fui longe. No segundo em que não havia mais telhado sobre a minha cabeça, eu me senti afogando. Os sacos não ajudavam quase nada. Eu parecia limpar a água dos olhos e a cada segundo era quase impossível enxergar para onde ir. O chão da floresta tinha virado um brejo, meu tênis puxavam torrões pesados de lama a cada passo. Eu estava com frio, desconfortável, perdendo a paciência, mas eu ainda queria seguir, até ver pessoas paradas na borda da clareira. Eu precisei olhar umas 2 vezes e eu não tinha notado de primeira. Como se tivessem surgido do nada, devia ser boa notícia, certo? Tinha gente por perto, talvez alguém pudesse me ajudar. Mas os detalhes não ajudavam nessa conclusão. Havia muita gente. Pareciam dezenas, todos absolutamente imóveis, podiam ser manequins. Eu fiquei parado, esperando que alguém dissesse algo, qualquer coisa. Tentei distinguir os rostos, roupas através da chuva e estava difícil. A única coisa que eu podia ter alguma certeza é de que eram altos e magros, e que a pele era estranhamente pálida, sem cor alguma.
E então me perguntei por que eu estava conseguindo notar isso. Como eu conseguia ver o contorno perfeito dos corpos? Eles estavam nus, todos da cabeça aos pés. Eu girei o corpo, começando a voltar cambaleando para casa, e foi quando vi mais deles, espalhados por cada centímetro da clareira, pálidos, nus, parados entre as árvores. A casa estava completamente cercada. Eu escorreguei e caí umas 4 vezes até finalmente conseguir entrar. Estava encharcado, pernas, braços, costas cobertos de lama. Sacudi a cabeça sem querer aceitar no que quer que estivesse acontecendo. É um sonho, eu tentei me convencer. É um sonho ferrado e vívido. Então acorda, porra, acorda! Eu esperei muito tempo até aceitar que eu não ia acordar. Eu olhei a janela, as figuras ainda estavam lá. Não pareciam que tinham se movido. Eu peguei o celular e, segundo o app, agora estava ensolarado, 0% de precipitação. Gente, era demais, eu estava em pânico. Eu resolvi ligar 112, a emergência da União Europeia. O sinal era ruim, mas a ligação completou. Eu tentei explicar para a atendente o que estava acontecendo, da forma menos insana possível. Então, eu tô numa casa no meio do bosque, a chuva tá muito forte lá fora e tem pessoas estranhas, possivelmente perigosas, me cercando. Quando eu terminei, silêncio do outro lado. Eu soei como um lunático, eu pensei. Ela acha que eu sou maluco. Eu olhei pela janela outra vez, as figuras ainda lá. Mas talvez fosse bom se ela achasse que eu tava louco. Você precisa mandar alguém, eu disse. Eu não sei o endereço, eu não sei onde que eu tô, mas por favor, manda alguém, eu preciso dar o fora daqui. Ela suspirou. Desculpa, eu não posso, disse a voz trêmula à beira do choro. Por quê? Vocês não conseguem rastrear a chamada? Qualquer coisa. Desculpa, repetiu. A gente não vai conseguir te encontrar. Eu perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Já aconteceu antes, procuramos essa casa por semanas, por toda a mata e nunca conseguimos achá-la. Eu gaguejei sem palavras. Me escuta, ela continuou. Eu acredito em você, em tudo que você disse. Na primeira vez que recebi uma ligação assim, eu não acreditei. Mas já aconteceu tantas vezes para eu saber que tem algo aí, então calma. Não entre em pânico, só escuta com muita atenção. A minha cabeça girava, eu disse que ouviria. O que mais eu podia fazer? Você não tá condenado, ela disse. Em algum momento a chuva vai parar, pode até não parecer agora, mas vai. E você precisa ser paciente. Não perca a cabeça, não entre em pânico. Esteja o mais lúcido possível, porque quando a chuva passar, você vai precisar correr. Correr como nunca, correr por muito tempo e não pare. Você pode ouvir algo correndo atrás de você, mas você não pare até sair da floresta, totalmente fora do bosque. Eles não podem te seguir além disso, tá? Você entendeu? E as pessoas lá fora, seja lá o que elas forem? Ela suspirou. Eu não sei. É a primeira vez que eu ouço sobre eles. E desculpa, eu não sei o que te dizer, mas eu não posso te ajudar nisso. Respirei fundo. Tudo bem, eu disse. Mas, por favor, você fica comigo na linha? Claro, ela respondeu, eu vou ficar. E mais uma coisa que você precisa saber sobre o porão, não... A frase parou no meio. Olhei para o telefone. O ícone da bateria vazia ficou um instante e a tela apagou. Fiquei encarando o preto por um tempo, depois só sentei ali. Se você nunca sentiu medo absoluto, é um sentimento estranho, quase te arranca do próprio corpo. Mas então eu lembrei do que ela disse, que isso acabaria, que eu ainda tinha uma chance. Eu olhei de novo pela janela e as figuras ainda estavam lá, mas pareciam mais perto. Talvez não, eu não queria pensar nisso. Eu me afastei. Seja paciente, eu repetia, seja paciente. Eu subi e entrei num dos chuveiros. Se eu tinha que esperar, pelo menos que fosse de uma forma confortável. A água caiu quente em mim e, melhor ainda, consegui lavar a lama que tinha começado a secar na pele. Peguei um frasco de shampoo, mas hesitei antes de apertar. Parecia errado. Pesado, como se tivesse algo sólido dentro. Eu desenrosquei a tampa e o banheiro se encheu com cheiro fundo de formol e podridão. Eu olhei dentro. O frasco estava cheio de glóbulos oculares. Pareciam que tinham sido arrancados direto das órbitas. Alguns piscavam. Larguei na hora. Desliguei a água e saí do chuveiro. Enxaguei um pouco a lama das roupas na pia, torci o tecido e vesti de novo. Desconfortável, sim, mas comparado ao resto, tanto faz. Desci, já estava escurecendo.
e o que só aumentava a minha tensão, mas eu tentei focar em outra coisa: fome. Fui à cozinha, eu abri a geladeira, nada, só um potinho com substância escura e viscosa, eu não abri. Eu revirei o armário e encontrei uma MRE, rações do Exército dos Estados Unidos, datadas de 1968, uma dúzia delas. Eu não sei o que pensar disso, então eu fui abrindo e separando o que dava para comer. No fim, uma pilha de bolachas e balas duras e um sachê de café instantâneo que ainda não tinha solidificado. Para o contexto, estava ótimo. Eu checava a janela a cada poucos minutos e cada vez eles pareciam mais perto. Era difícil não surtar, mas pelo menos se moviam a passo de tartaruga. Ainda levaria um tempo até que alcançassem a casa. Eu passei a prestar atenção na chuva também. Às vezes eu ficava horas sentado no sofá só ouvindo. Ela não diminuía, só piorava. Quando acabou a luz do dia, a casa estava praticamente debaixo d'água. Eu não via nada lá fora. A água começou a infiltrar pela porta e pelo teto de um dos quartos. Tentei ligar a TV da sala, mas só havia um canal. Parecia uma filmagem de sótão. Câmera na mão, a única luz era uma vela no chão. Alguém sentado à frente dela, de costas para a câmera, e pelo recorte do corpo nu dava para ver que era uma pessoa muito magra, de pele colada ao osso. Depois de algum tempo, começou a bater os punhos no chão. E eu achei que dava para ouvir o barulho vindo de algum lugar lá em cima. Desliguei a TV, silêncio total. Eu não liguei de novo. Logo começaram os arranhões. Unhas na madeira. O som vinha do outro lado da porta de madeira, o porão. Eu peguei uma faca na cozinha. A água começou a vazar por debaixo da porta. Tinha uma cor turva, como se misturada com terra, ou sangue, ou os dois. Um cheiro horrível. E eu sentei de novo no sofá. E com o tempo eu senti que eu estava sendo observado. Pelas janelas eu só vi o meu próprio reflexo. Eu apaguei as luzes e quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, deu para distinguir silhuetas de alguém olhando para dentro. Parecia que o rosto estava colado no vidro. Eu tentei acender novamente, mas a luz não funcionava mais. A escuridão era tanta que eu mal via a própria mão. Talvez fosse melhor assim, eles também não me veriam. O cheiro horrendo da água que vazava do porão ficou ainda mais forte. Era uma espécie de enxofre, metal apodrecido e um cheiro de queimado, um calor estranho preenchendo a sala. As janelas começaram a ranger, como se algo pressionasse o vidro devagar e pesado do outro lado. A sala já não parecia segura. Eu levantei, decidido a subir. Eu percebi que não via mais nada, preto absoluto, nem o contorno das janelas. O que não fazia sentido, devia haver pelo menos um pouco de luar. Eu usei as mãos para tatear o caminho até a escada e achei o corrimão. Subindo, quase tropecei em algo. Uma pessoa sentada nos degraus, a pele fria e úmida. Ela começou a chorar. O choro virou soluço, que virou uivo. Eu corri o resto da escada. Ouvi aquilo me perseguindo. Soava como alguém se arrastando de quatro. Eu tateei a parede até achar um dos quartos. Entrei e bati a porta. O que quer que fosse começou a arremeter contra ela a cada impacto, sacudindo o batente. O uivo virou gritos inumanos. Eu ainda segurava a faca, pouco consolo. Meu coração batia mais rápido do que achava possível. A madeira começou a estalar. O grito enchia o cômodo, alto o suficiente para fazer a minha cabeça latejar. Tateando no escuro, eu achei o banheiro, entrei e fechei, bem na hora em que a porta do quarto foi arrancada das dobradiças. Eu ouvi aquilo circulando pelo quarto, como um corpo sendo arrastado em círculos no carpete. Eu tentei ficar absolutamente silencioso, torcendo para que não soubesse que eu estava ali. Então bateu na porta. "Polícia, abra!" disse. A voz era tudo menos humana. "Abra, polícia!" Eu fiquei imóvel. "Se você não abrir, eu vou entrar aí e arrancar as suas tripas." Depois de algumas ameaças, mudou a tática. "Olha o que você fez", disse, agora com a voz do meu pai. "Você estragou tudo. Podia ter tido uma vida boa. O que você fez?" Eu balancei a cabeça. "Foda-se você", eu murmurei. "O que foi?", respondeu, soando exatamente como ele. "Sai daqui agora, sai!" Até ali, eu tinha me mantido relativamente composto. Você só aguenta um certo tanto de terror antes de colapsar. Em algumas pessoas, paralise. Em mim virou uma coisa: descrença. Depois raiva. Qual era o ponto daquilo? Só para me assustar? Para quê? Por que eu? O que diabos eu tinha feito?
Comecei a perguntar isso em voz alta. Eu aproximei a cabeça da porta, encostei a testa na madeira. "O que caralhos é isso?" eu gritei, soltando tudo de uma vez. "O que vocês querem, porra? O que vocês querem?" Silêncio. As batidas pararam, mas não foram embora. Dava pra ouvir a respiração áspera do outro lado e eu continuei. "Se querem arrombar, arrombem. Vão se fuder vocês. Façam e depois vão pro inferno, porque eu não ligo. Acaba logo com essa merda. Vamos agora!" Depois disso, as lembranças ficaram irregulares. Eu acho que eu continuei gritando mesmo quando a voz falhou. Eu lembro de vozes ameaçadoras saindo do ralo e da pia. Água espirrando dentro do vaso, o chuveiro ligando e desligando, o cheiro de queimado enchendo o ambiente. Eles estavam tentando tudo o que podiam. E eu acho que isso só me deixou mais furioso. Em algum momento eu devo ter adormecido e quando acordei o quarto estava claro. Eu sentei. Meu Deus, é a luz do sol entrando pela janela. A dor veio. Os meus nós dos dedos estavam roxos, pedaços de vidro enterrados, vidro, sangue e água por todo o chão. O espelho despedaçado, assim como a porta do box, buracos nas paredes. Eu fui até a janela, não tinha chuva, céu azul, sem nuvens. Eu abri a porta com cuidado, esperando encontrar uma coisa monstruosa do outro lado. Nada. Eu desci até a sala, a porta do porão estava aberta, totalmente inundado por aquela água escura e fétida. Eu evitei pisar em qualquer poça enquanto seguia a porta da frente. Abri e pisei na luz quente. Eu comecei a correr. A floresta parecia interminável, mas eu não parei. Não parei até alcançar uma estrada. Minhas pernas tinham passado do limite há muito e eu desabei assim que pisei no asfalto. Eu não cheguei a ouvir nada me perseguindo, mas quando eu olhei de volta para o bosque, vi alguém parado na linha das árvores. Uma jovem de vestido azul. Talvez fosse a pessoa mais bonita que eu já vi. Seus traços perfeitos não estivessem contorcidos em um ódio visceral incandescente. Ela continuou me encarando com desdém, eu encarei de volta. Eventualmente, passou um carro, eu acenei. 2 homens grandes, desconfiados no começo, pediram para me revistar antes de me deixar entrar. Quando não acharam nada, me ofereceram carona de volta para a cidade. Enquanto nos afastávamos, olhei pela última vez para a floresta. A mulher não estava mais lá. Se você gostou da história, deixe seu like e se inscreva no canal que toda semana trarei novas histórias para você. E bons sonhos!